Olá a todos, hoje eu quero compartilhar com vocês o meu método de estudo. Como que eu faço para mim ter uma melhor eficiência e guardar as informações de tudo que eu aprendi. Então vamos lá, método de estudo. Por onde que a gente pode começar? O meu é bem amplo, porque eu gosto de ser bem amplo, para mim guardar a informação, eu gosto de me aprofundar mesmo nos estudos. Então eu tenho um processo de leitura, videoaulas, perguntas, exercícios e palestras. Mas vamos lá, vamos devagar para a gente compreender. Dentro do método de estudo eu começo pela leitura. A leitura, ela é muito fundamental até mesmo antes da videoaula. Antes de você começar a assistir uma videoaula, eu acho importante começar a ler. Porque quando a gente está lá fazendo o que a gente está fazendo e a gente vai começar a estudar. Quando a gente começa a assistir a videoaula, a gente não consegue se conectar rapidamente. Porque às vezes a gente está com a mente acelerada, o cérebro acelerado, pensando em algumas outras coisas, e a gente não consegue fazer essa conexão rápida. Então, para você conseguir desligar sua mente e conseguir processar mais rápido e melhor as informações do que você vai aprender, é melhor você começar pela leitura. Porque quando você começa pela leitura, você cria um foco melhor quando você começa a ler, e assim você desliga, desacelera a sua mente e torna tudo mais fácil ali no processo da aprendizagem. Depois da leitura, vem a videoaula. Videoaula, que é muito importante, eu acho que sempre a gente tem que ter videoaulas, porque a gente consegue aprender muito mais com as videoaulas. Depende muito do professor que está ministrando a aula, mas na maioria das vezes os professores são bons. Então, depois da leitura e da videoaula, tem uma questãozinha muito importante, que é as perguntas. Nesse processo de perguntas, você não vai usar ele necessariamente separado. Você vai usar aqui essas perguntas junto com a leitura e junto com a videoaula. Você usa durante o processo da leitura e durante o processo da videoaula. Quando tem uma questão que você está ali lendo ou vendo na videoaula, você não consegue compreender, você tem alguma dúvida ainda, faz perguntas e busca pesquisar para você saber melhor sobre aquilo que você não entendeu. E hoje em dia a gente tem um meio, uma ferramenta muito importante e funcional que nos ajuda, que é a inteligência artificial. Ela ajuda a gente muito no processo da aprendizagem. A gente tem várias ferramentas como ChatGPT, Perplexity, e o interessante desse processo da pergunta é que muitas das vezes a gente tem vergonha e timidez de perguntar para o professor aquilo que a gente tem dúvida, e eu fui assim também no tempo de escola. Eu tinha muita vergonha de perguntar para o professor quando eu tinha dúvida, às vezes porque a gente achava que a dúvida era boba ou só por causa de vergonha mesmo. Mas a inteligência artificial nos ajuda muito nisso, porque a gente não tem mais vergonha. Então, qualquer dúvida que a gente tem, a gente pode usar qualquer um desses meios, como o ChatGPT, Perplexity, para fazer as perguntas, e ele consegue nos responder muito bem. Hoje em dia a gente tem um professor particular de mestrado que pode estar ali do nosso lado, nos ajudando e respondendo qualquer pergunta que a gente tenha dúvida. De fato, acontece que até a inteligência artificial às vezes erra, responde de maneira errada, mas isso é muito difícil. E desse ponto de vista, até pessoas erram, professores também erram quando ensinam de forma errada. Então, quando você leva o grau de comparação, a inteligência artificial ela erra muito menos. Então, em relação a isso dela responder errado, é muito difícil disso acontecer. Então, é um meio muito bom de se usar para a gente caminhar nesse processo de aprendizagem. E depois dessa etapa tem exercícios. Na minha faculdade que eu faço, tem exercícios para mim fazer depois de cada matéria que eu estudo.
tem em média ali de 7 simulados para mim fazer. E fazer questões é muito importante porque você grava mais facilmente toda a informação. As questões, elas são ali precisas e te ajuda a lembrar do que você estudou e até entender melhor algum assunto, algum tema, ajuda a fixar na mente. Isso é muito importante. Só que a gente precisa de um meio de exercícios. Dentre as duas faculdades que eu faço, tem uma que dá essa disponibilidade de todos esses simulados por cada matéria. E isso é muito bom. Só que às vezes você está estudando algo sozinho, individual, você não tem esse material disponível, você pode usar também a inteligência artificial nesse processo. ChatGPT, Perplexity, ele ali consegue criar para você perguntas sobre o tema específico que você está estudando. Mas se vocês quiserem também que eu traga aqui informações de sites, de e-mails, de aplicativos, que você pode encontrar lá exercícios para você responder, se vocês deixarem aqui no comentário, perguntar bastante, eu posso fazer um vídeo demonstrando sobre isso e trazendo aqui essas ferramentas para vocês. Mas a inteligência artificial, ela ajuda já bastante nesse processo. E depois desse processo, existe outro processo, que é praticamente o último aqui, que é a palestra. A palestra eu acho muito importante e como que ela funciona? Você vai dar uma palestra na sua mente sobre tudo que você estudou ali naquele dia. Então você cria uma plateia fictícia ou um aluno fictício e ali você discute sobre o assunto que você estudou, tenta dar uma aula, porque verdadeiramente só aprendeu aquela pessoa que consegue explicar, que consegue dissertar, que consegue dar uma aula sobre aquele assunto. E uma das melhores formas de se aprender é ensinando. Então, quando você passa por esse processo de palestra na sua mente, ou você pode até usar também, se você quiser, a inteligência artificial é um bom mecanismo, porque você pode conversar hoje em dia com elas, e se você tiver errado em alguma parte, ela pode te dar um toque. Você errou nisso, ou não, você está bem, é dessa forma mesmo. Mas, em todo caso, você faz apenas na sua mente, ou você usa a inteligência artificial nesse processo de formação e criação de pensamento, de dissertação. E tem algo muito relevante também, que é os blocos de estudos. Como que funciona? Isso aqui é algo muito importante que a gente tem que ter, que é saber a hora de estudar, a quantidade certa. A gente precisa ter um tempo de estudo e um tempo de descanso. Como que eu faço? Eu estudo 1 hora e descanso 15 minutos. Você pode fazer de forma diferente se você quiser, mas eu faço dessa forma e para mim funciona muito bem, porque 1 hora direta de estudo para mim já é suficiente. Se você quiser fazer menos, você pode fazer ali 30 minutos, 45 minutos, com um intervalo um pouco menor. Você pode fazer também mais, 1h30 direta de estudo e 20 minutos de descanso. Aí depende da sua vontade e da sua capacidade de suportar esse tempo de estudo. E assim você continua criando outros blocos. Mais 1 hora de estudo e mais 15 minutos de descanso. E você vai fazendo isso. Esse é o primeiro bloco. E esse é o segundo bloco. E você vai fazendo dessa forma. 1 hora de estudo e os 15 minutos de descanso. Então esse é o meio que eu uso para me gravar todas as informações do que eu estudei. E se você passa por todo esse processo, você consegue gravar mais facilmente. Me desculpa pela letra se saiu mal aqui, pelos erros, porque eu estou numa posição um pouco ruim aqui, com a tela do celular para gravar, então às vezes a gente acaba errando um pouquinho aqui, mas está tudo bem. Então passa pelo processo de leitura para você desacelerar, conseguir focar, depois o processo de videoaulas, depois o processo de perguntas, que você vai fazer ele dentro ali da parte da leitura, da videoaula, quando você tem dúvidas, depois você passa para o processo de exercícios, respondendo questões específicas
pelaquela matéria que você estudou. E depois você vai dar uma palestra na sua mente, ou até mesmo para a inteligência artificial, que é um mecanismo muito importante, fundamental no nosso processo hoje em dia, que nos ajuda bastante, para você ali discutir sobre esse assunto. Ela consegue conversar com você, então isso é muito importante. E os blocos de estudo você faz conforme você achar melhor para você, conforme a sua capacidade, o seu gosto. Eu gosto de fazer 1 hora de estudo, 15 de descanso. E assim eu vou fazendo vários blocos durante o dia, mais 1 hora de estudo e mais 15 de descanso. Então esse é o meu método bem simples de estudos, que é muito eficiente para mim, dá muito certo. Se vocês quiserem que eu traga mais informações para vocês sobre isso, foi mais uma conversa aqui, né? E eu espero que eu tenha agregado valor à sua vida diante disso aqui. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. E até a próxima.